presença para pedir a unção do Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, dai-nos a sabedoria, o discernimento espiritual. Dai-nos, Espírito Santo de Deus, toda a unção do Teu Santo Espírito. Desejamos assim o Teu Santo Espírito. Eu quero Te bendizer, quero Te exaltar, quero Te louvar, amado Espírito Santo de Deus, por todas as graças e bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Derrama Teu Espírito Santo sobre cada um que está vendo, ouvindo este vídeo, sobre cada inscrito do canal Índios Iluminados 10 Secreto. Que Deus abençoe cada um desses Teus filhos e que Deus derrame o Teu Espírito sobre cada um deles. Vem, Espírito Santo de Deus, desejamos uma porção renovada do Teu Espírito. Dai-nos a sabedoria. Vem, Espírito Santo de Deus, dai-nos o Teu amor. Eu quero Te bendizer, quero Te exaltar, amado Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está vendo, ouvindo este vídeo, entre na presença do Senhor e peça a unção do Espírito Santo de Deus. Entra conosco nesta oração de início e peça ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, o Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha mente, sobre o meu falar, sobre o meu olhar. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre cada um de que estão vendo, ouvindo este vídeo. Vem, Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Te bendizemos e Te exaltamos pelas Tuas graças e bênçãos sobre cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Dai-nos, Espírito Santo de Deus, a Tua paz. Dai-nos, Senhor Jesus, o Teu amor. Envia Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida. Dai sabedoria, discernimento. Vem, Espírito Santo de Deus, acalma meu coração para ouvir os Teus ensinamentos neste momento. Vem, Espírito Santo de Deus, dai o desejo das coisas do alto. Vem, Espírito Santo de Deus, desejo de todo o meu coração a Tua unção do Teu Santo Espírito. Ó Espírito de Deus, derrama sobre cada um de nós o Teu poder. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Te louvamos e Te bendizemos e Te exaltamos pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus. 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 Amados, reflexões, meditações e parábolas espirituais. Dons ou carismas de ensino. Como usar esses dons ou carismas? Como ser usado através do Espírito Santo de Deus por meio dos carismas ou dos dons espirituais? Iremos abordar este assunto ou estes
esses temas hoje. De início, nós iremos abordar para vocês, como eu falei agora há pouco, na oração, pedir o dom da sabedoria. Os dois carismas, ou os dois dons de ensino. Quais são os dois dons ou carismas de ensino? Iremos abordar com você nesse vídeo. Fique neste vídeo para você aprender um pouco do Espírito Santo de Deus na tua vida e aprender a colocar em prática os dons espirituais, os dons do Espírito Santo de Deus. Iremos abordar com vocês dois dons ou carismas de ensino para cada um de nós. E amados, para nós compreendermos, eu falei no vídeo anterior do dom de línguas, as 5 manifestações do dom de línguas, que é um dom que eu falei em outro vídeo espiritual também, um dom espiritual. São dons, vamos poder dizer assim, dons extraordinários do Espírito Santo de Deus, que é dado às comunidades cristãs, que é dado ao fiel, ao crente que crê, aquele que crê. E hoje nós iremos abordar 2 desses dons. Abordamos no outro vídeo o dom de línguas, as 5 manifestações do dom de línguas. Se você não ouviu esse vídeo, ouça, é muito explicativo, de forma bem resumida, podemos dizer assim. Se você puder, ouça nossos vídeos. Já de início, peço a vocês, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ajude esse canal e ajude-nos a produzir mais vídeos desse porte, dessa explicação espiritual. E amados, assim, agradeço a você por toda a sua compreensão neste vídeo. E amados, interessante que os dons espirituais, ou os carismas do Espírito Santo de Deus, era muito usado, como eu falei anteriormente, resumidamente no outro vídeo, era muito usado justamente nas primeiras comunidades cristãs. Logo após Pentecostes, a partir de Pentecostes, eles começaram a evangelizar, a pregar, a orar com ousadia, com toda unção, porque o Espírito Santo desceu em Pentecostes sobre cada um dos discípulos, e ali eles manifestaram os dons, os carismas. Paulo é um dos que eu tenho um maior carinho, particularmente, porque vem abordar em suas cartas, em Coríntios, em Gálatas, ele vem abordar com mais intensidade esses dons espirituais, os dons extraordinários do Espírito Santo de Deus. Agora, como usar esses dons ou carismas? Para nós entendermos, e você pode entender assim: olha, amados, sem o Espírito Santo de Deus, é incapaz de manifestar os seus dons ou carismas. Interessante que o próprio Senhor Jesus é a fonte de vida da igreja, seja ela, vamos falar de igreja que é abrangente, pessoal, igreja pode ser evangélica, católica, enfim, da igreja cristã, vamos poder colocar assim, para não dar denominações, mas para nós compreendermos aqui, o Espírito Santo ou carismas são essenciais para a igreja, para o cristão fiel. São dons espirituais ou dons extraordinários, podemos dizer assim. E o próprio Espírito de Deus quer manifestar sobre cada fiel, cada um de nós. Interessante, resumidamente aqui falando para vocês, que o próprio Paulo
nos ensinar, dar-nos instruções sobre esses dons espirituais ou dons elevados na fé. E o primeiro carisma ou dons, como queiram falar, de ensino, que nós iremos abordar com vocês, iremos abordar os dois carismas ou dons espirituais de ensino. Podemos dizer assim, dons carismáticos, dons espirituais. Amados, esses dons espirituais são manifestados muito, como eu falei, nas igrejas ou denominações pentecostais, como, por exemplo, nas denominações evangélicas e dentro da Igreja Católica, no movimento carismático católico. É muito usado esses dons espirituais, ou os dons ou carismas mais elevados, podemos dizer assim, que é dado à igreja, ao cristão, aquele que crê em Jesus ressuscitado. E o primeiro carisma ou dom é o dom da palavra de sabedoria. Como assim? Como podemos entender esse dom? Amados, para nós compreendermos esse dom, é diferente. Para nós compreendermos o dom de sabedoria, é diferente. Nós vamos aqui rapidamente dar fazer um resumo, que assim, eu posso ter a sabedoria humana ou científica, ou seja, eu posso estudar determinada matéria, disciplina, seja ela qual for, estudar e ter sabedoria em determinada área ou determinada situação. O meu intelectual, sabedoria humana, a sabedoria divina, que é o Espírito Santo, que é um dom divino também, o Espírito Santo de Deus, um dom divino, que eu tenho alguma inspiração divina, e ali é um dom divino que eu posso justamente ter nas minhas realidades espirituais, ter conhecimento delas, despertando o gosto pela palavra de Deus, ou uma vida mais orante, de oração. É um dom de sabedoria. Mas a palavra de sabedoria é outra questão a se falar aqui, pessoal. A sabedoria humana, intelectual, que eu posso ter, a sabedoria, podemos dizer assim, o dom divino, sim, que eu posso ter um gosto pela palavra de Deus, ter um conhecimento da palavra de Deus com mais profundidade, ter um desejo profundo das coisas espirituais e saber lidar com a minha vida ao ver dos nossos irmãos cristãos. Podemos dizer assim que é justamente a palavra, aliás, podemos dizer assim que é um dom divino, o dom da sabedoria. A sabedoria aqui em 3 estágios: dom científico, aliás, o conhecimento científico, a sabedoria humana, o dom de sabedoria divina, um dom divino de Deus, e a palavra de sabedoria que vamos abordar agora. A palavra de sabedoria, amados, é um dom extraordinário, podemos dizer assim, é um dom que é muito importante para a comunidade cristã, principalmente para aqueles que são de movimentos de pastorais cristãs, padres, pastores, coordenadores de grupos, movimentos pastorais cristãos, seja ele evangélico, católico, carismático, enfim, grupo de oração, enfim. É muito importante a nossa vida e a vida dos irmãos e da comunidade. É um dom divino, e é dado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de sabedoria. Interessante que fala em Efésios, mas é puro o dom de Deus, gratuidade de Deus. Ou seja, esse dom é manifestado numa palavra de sabedoria.
por exemplo, alguém que tem esse dom da palavra de sabedoria tem como orientar melhor a você mesmo e a vida dos irmãos. É uma palavra de sabedoria. E interessante que essas pessoas que têm essa palavra de sabedoria, esse dom da palavra de sabedoria, o carisma do dom da palavra de sabedoria, pode ser manifestado em oração pessoal, oração em grupo, ou dando justamente um aconselhamento para alguém. Usou a palavra de sabedoria. Deus intervém nessas palavras. Ou seja, o cristão que tem esse dom da palavra de sabedoria tem como orientar melhor a sua comunidade cristã, a sua comunidade, e tem como orientar melhor a você mesmo, a si mesmo. É uma palavra diferente dada por Deus, que facilita justamente nós podemos assim abranger melhor, podemos assim entendermos que é algo extraordinário para mim, para você, para cada um que recebemos este dom. Interessante que o próprio Jesus, ele nos dá algumas orientações. Temos aqui algumas passagens bíblicas que o próprio Jesus usava da palavra de sabedoria. Interessante que em João 10, 13, 34, que é aquela passagem muito famosa do bom pastor, a passagem do bom pastor, que Jesus ali vai dar instruções. Jesus é o bom pastor. Interessante também, resumidamente falando para vocês, na parte de Lucas 6, 20 e 49, que é justamente a bem-aventuranças e conselhos diversos, onde o próprio Jesus dá conselhos naquela passagem da bem-aventuranças, as bem-aventuranças. Jesus vai dar instrução ali para os fiéis, os que seguiam Jesus. Interessante também que em Gálatas 5,16, guiar-se pela lei do Espírito Santo, onde vai manifestar os frutos do Espírito Santo, onde Paulo fala sobre isso. Então, pessoal, a palavra de sabedoria é para orientar melhor a comunidade cristã e a si mesmo. É diferente da sabedoria humana. É diferente. E assim, como entender este dom? É interessante que a prática dos dons espirituais, ou dos dons que o próprio Espírito nos inspira ou nos dá, a palavra de sabedoria é uma das chaves para sermos sábios, para termos a proteção divina, a palavra de sabedoria. Então, o cristão que tem essa palavra de sabedoria orienta melhor a sua comunidade cristã. Interessante também que ser santos em todas as ações, está em 1 Pedro 1, 13, 16, também vai falar ali. Se você puder depois, acompanhe, porque não tem como abordar para não ficar o vídeo muito extenso. Mas tem esses carismas, deseje. Sabemos que necessitamos da sabedoria de Deus, mesmo para a nossa vida e para a vida dos cristãos. Então, amados, deseje esse dom, o dom da palavra de sabedoria. É um dom espiritual. O primeiro dom, o primeiro carisma do dom, que é o dom da palavra de sabedoria, que é o dom que é dado gratuito por Deus a nós.
é o primeiro carisma de ensino, ou dom de ensino, podemos falar assim, que ensina, que instrui aos fiéis e a si mesmo. Esse foi o primeiro carisma do Espírito Santo de Deus no tema de hoje, que é justamente os dois carismas de ensino, ou os dois dons de ensino do Espírito Santo de Deus. E, amados, para concluir a parte de sabedoria, eu só quero aqui abordar que Salomão olha só, Salomão era guiado justamente pela parte de sabedoria. É um dos grandes homens que fala no Antigo Testamento, um homem guiado pela sabedoria divina e pela palavra de sabedoria. O outro dom, que é quase semelhante a esse, é bem parecido com o dom de sabedoria, que é a palavra de ciência. O segundo carisma, ou segundo dom de ensino, a palavra de ciência. E, amados, para nós compreendermos esse dom um pouco melhor, precisamos assim entendermos que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá os dons espirituais para aquele que crê, aquele que deseja, aquele que se instrui na palavra do Senhor. Interessante, é bom dizer que os carismas, tanto o carisma ou dom da palavra de ciência como da sabedoria, é bem semelhante. O Espírito Santo inspira uma pessoa a entender a vontade revelada por Deus. Ou seja, pessoal, a palavra de ciência vai muito além. Ela é muito parecida, porém assim, o seguinte, é o sobrenatural. Olha, pessoal, o sobrenatural é quando alguém instruído por Deus, seja ele pastor, membro de uma igreja, como eu falei, grupo de oração carismático católico, grupo carismático evangélicos, pentecostais evangélicos, de alguma forma é dado a alguém na comunidade cristã a palavra de ciência. O que é a palavra de ciência ou o dom da palavra de ciência? É quando é manifestado a alguém, por exemplo, vamos supor, aqui estou dando uma suposição, um exemplo para você compreender, didaticamente falando. Vamos supor que na comunidade cristã tem alguém que está orando, ou falando, pregando, ou até aconselhando alguém em algum determinado momento, e alguém começa a revelar uma situação, tem uma revelação espiritual ou uma revelação divina para alguém. Por exemplo, prático, vamos supor que alguém está conversando com outra pessoa, isso conversando, pode ser na oração, pode ser numa assembleia, mas vamos colocar assim de uma forma mais prática. Alguém está conversando com alguém e alguém fala assim, a pessoa que tem o dom da palavra fala assim, meu amado, Deus está colocando no meu coração agora uma situação, e revela uma situação para a pessoa, ou que ela está passando, ou que ela irá passar, ou que já passou. É um dom da palavra de ciência. É muito parecido com o dom da profecia. É muito parecido. Eu posso dizer até assim, o dom da sabedoria para instruir, um dom da ciência para revelar e da profecia para profetizar. Porém, o da ciência é muito semelhante também com o da profecia. Queremos falar mais adiante em outros vídeos. Mas assim, a parte de ciência, com muita profundidade, para nós compreendermos melhor, de maneira resumida, é quando o Espírito Santo de Deus instrui alguém para falar ou revelar algo para alguém, para aquela pessoa se sentir amada por Deus, se sentir
curada por Deus e se sentir amada por Deus de uma maneira bem abrangente. Interessante que a palavra de ciência, no fundo, é o que chamas de ensino. Pode ser um ensino espiritual, ensino doutrinal, pode ser também de uma maneira mais abrangente, um ensino que muitas pessoas não compreendem a vontade de Deus, e alguém pode ter a parte de ciência e falar: olha, eu tive uma inspiração divina, ou olha, Deus está falando para você essa situação, e ser confirmado através dos seus atos. Interessante que o próprio Jesus e os apóstolos tinham essa palavra de ciência, o próprio Jesus. Interessante que Jesus dá uma revelação à vida da mulher da Samaria. Interessante. Quem lembra daquela passagem bem conhecida, biblicamente falando, que é aquela mulher naquele poço, que ela vai meio-dia tirar água naquele poço, Jesus está lá. E ela fala mais ou menos dessa forma, que Jesus está ali, né? E Jesus começa a interrogar, começa a falar, ter um diálogo com aquela mulher, e de alguma forma Jesus começa a revelar situações da vida daquela mulher. Ou seja, é a palavra de ciência que Jesus usou naquele momento. Quando ele fala bem assim, quando interessante, quando o próprio Jesus, ela fala que não é, que é viúva, que é casada e tudo mais, e Jesus fala assim: realmente você não é, cara, o de hoje não é seu, o que você está hoje não é seu. Ela tinha casado 7 vezes já, e ali Jesus revela para ela aquela passagem bem conhecida, que está, se você puder depois acompanhar, eu estou falando de forma resumida para o vídeo não ficar tão longo, pessoal, mas assim, nós só conhecermos que está justamente em João 4, 16, 19. Se você puder acompanha depois lá na Bíblia. João 4, 16, 19. Que é justamente Jesus revelar para a mulher. Outra passagem conhecida também na Bíblia, Jesus pronuncia a negação do apóstolo São Pedro. Interessante. Quando Jesus ali fala, aqui é o dom da parte de ciência, quando Jesus fala bem mais ou menos assim, o que diz o povo de mim, sobre mim? O que é que o povo fala sobre mim? E ali, uns dizem: tu és, Pedro fala o Messias, mas antes disso, uns vão falar assim: tu és o profeta, tu és o Messias, o enviado de Deus, tu és tu. E Jesus ali, quando Pedro fala que tu és o Messias, o enviado de Deus, ali o próprio Jesus fala: não foi sabedoria ou palavra de ciência humana, foi divina. Ali foi uma parte de ciência que o próprio Espírito Santo revelou a Pedro, que Jesus era o Filho de Deus enviado para a humanidade. Porém, né, Jesus coloca isso bem claro lá, que não foi algo humanamente falando, foi uma palavra de ciência. Então, o Espírito Santo de Deus usou Pedro naquele momento para justamente falar para Jesus o dom da palavra de ciência. Interessante, tanto o dom de sabedoria como o dom da palavra de ciência, para nós entendermos melhor, muitos cristãos que têm esse dom da ciência ou esse carisma já ajudou, ou já Deus o curou muitas pessoas. Interessante, tantos cristãos precisam da palavra de ciência, principalmente você que coordena grupo de pastorais. Para todos nós, mas para aqueles que coordenam grupo de pastorais, grupo de oração, igrejas pentecostais, denominações que de alguma forma usam os carismas, os dons do Espírito Santo, tem que pedir esse dom.
tanto da palavra de ciência, quanto da palavra de sabedoria, que são dons de ensino, de ensinar, doutrinar a igreja ou a comunidade cristã e a si próprio. Então peça esses dons. São dons espirituais, os dons dados por Deus. E esses dons, de alguma forma, eles nos ajudam melhor. Interessante, quando oramos por alguém, interessante, alguém pode perguntar assim, mas eu posso orar por alguém? Por uma só pessoa? Enfim. Interessante que você pode orar para alguém, para alguém, ou rezar com alguém, com as pessoas da comunidade cristã, pedir esse dom, esse carisma. Mas peça esse dom do Espírito Santo de Deus. Iremos fazer um momento de oração, clamando a você, pedindo a Deus, clamando a Deus, pedindo para você os dons de ensino. Se você tem esses dons, interessante, você vai orientar melhor a sua família, seu filho, a sua esposa, as pessoas, seus amigos, as pessoas da sua comunidade cristã. Você que tem o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de ciência, são dons de ensino, você vai começar a instruir melhor os que estão perto de você. O Espírito Santo de Deus nos dá esses dons espirituais, mas deseje, queira esses dons espirituais. E eu vou pedir sobre você, dentro de alguns minutinhos, a unção do Espírito Santo de Deus, que você possa desejar os carismas ou os dons de ensino do Espírito Santo. Os dois dons de ensino, tanto os dons da palavra de sabedoria, como da palavra de ciência. Pense esses dois dons sobre a tua vida, sobre a vida dos teus irmãos, a tua família, enfim. Que você seja uma pessoa sábia, que Salomão foi. Peça os dons espirituais, os dons do Espírito Santo de Deus. E eu te peço, já que você, se você puder, se inscreva em nosso canal, Índios Iluminados 10 Secreto, dê seu joinha e se inscreva em nosso canal e venha fazer parte desse canal. Nós iremos fazer agora a segunda parte do nosso vídeo. A primeira parte foi o ensinamento, um pequeno ensinamento, e a segunda parte vamos adentrar no coração de Jesus, do Espírito Santo de Deus, para nós clamarmos a unção e esses dois carismas sobre cada um de nós. Então fique conosco nesse vídeo e deseje ardentemente o Espírito Santo de Deus. Veja outros vídeos do canal que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Se você puder também, ouça o vídeo ou veja o vídeo As 3 Chaves para a unção no Espírito Santo de Deus. Um vídeo muito bom para aqueles que estão iniciando e aqueles que já estão na caminhada cristã, seja ela evangélica ou ela católica carismática. Seja um fiel cristão. E agora nós vamos pedir a unção do Espírito Santo de Deus na segunda parte do nosso vídeo. Interessante que, olha, como eu falei agora, os dons ou carismas de ensino. Como usar esses dons ou carisma? Como ser usado através do Espírito Santo de Deus, pelos dons do Espírito Santo? Vamos aprender agora a orar. Então vamos orar conosco. Vamos ter fé. Vamos acreditar e vamos desejar o Espírito Santo de Deus. Fique conosco. Que você sinta paz interior. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus. Venha fazer parte do nosso canal. Venha orar conosco. Venha orar conosco. E venha fazer parte desse momento de oração no Espírito Santo de Deus. Que você seja assim cheio, repleto pela ação do Espírito Santo de Deus.